Olá, boa tarde, meus pequenos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Desculpa a demora para estar postando o vídeo aí. Eu tô trabalhando o dia inteiro, então tá bem apurado para mim. Então, eu peço desculpas pela demora, mas bora seguir. Bora seguir porque será o nosso último vídeo de final deste ano. Será o nosso último encontro final do ano. Isso porque sábado que vem nós vamos apenas fazer uma confraternizaçãozinha, vamos fazer apenas uma partilha. Porque os nossos encontros de catequese propriamente dito se encerraram no sábado passado, tá bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os significados do Natal, dos símbolos do Natal. Tá certo? Vamos começar então com o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que é o nosso sinal da cruz, né? O nosso sinal de cristão. Vamos falar, como eu estava dizendo, sobre os símbolos do Natal. Lembra que eu já falei com vocês, já conversei com vocês sobre como Jesus usa de símbolos, como a igreja usa de sinais para nos mostrar como Deus está no meio de nós, como que tudo que Deus fez, Deus fala, tudo na igreja tem um significado, tem um sentido, nada é por acaso, nada tá ali só por estar. Lembram, crianças? Eu já falei isso para vocês. No Natal, no nosso Natal, na nossa festa de boas-vindas de Jesus, não é diferente. Afinal, no Natal, nós estamos comemorando o nascimento do nosso Salvador Jesus. E no Natal também possui alguns símbolos. Esse aqui, ó, que eu montei aqui atrás, ó. Montei a prova de Sofia, a prova de filha da minha filha. A minha árvore esse ano não é aquela árvore física com as bolinhas, por conta da minha filha, porque a minha árvore não ia durar 5 minutos aqui em casa, né, com a minha bebê. Por isso que eu montei ela assim esse ano, ó. Montei ela na minha parede, para que a minha filha não possa derrubar. Se bem que ela já andou tirando os meus enfeites dali, puxando. Mas ali é fácil, é só grudar de novo. Então esse aqui, ó, é um dos símbolos do Natal. E nós vamos falar um pouquinho sobre eles, tá bem, crianças? Vamos começar, né, falando sobre este símbolo aqui em cima, ó. Sobre a estrela de Natal. Eu trouxe a foto de alguns aqui, né? Sobre este símbolo aqui. Vocês sabiam que a estrela não tá ali em cima por acaso? Claro que não, como eu falei, nada é por acaso, né, crianças? A estrela de Natal ou a estrela de Belém, ela tem dois significados. Primeiro, foi através dela, por ela, que os reis magos chegaram até Jesus, que nasceu em Belém. Por isso o nome, Estrela de Belém. Porque a estrela guiou os magos até Jesus, que estava em uma manjedoura lá em Belém. Então, a estrela foi o guia dos magos. E assim ela também serve como guia para nós, até o menino Jesus, que por sinal é o outro significado da estrela. A estrela, ela pode significar o próprio Jesus, que é o nosso guia para o caminho da salvação. O outro símbolo do Natal, e esse eu não tenho aqui na minha árvore, é esse aqui, ó. São os sinos. Opa, tá de ponta cabeça. São os sinos. O sino de Natal. O sino representa a chegada, o anúncio. Hoje em dia não é tão comum ter sinos nas casas das pessoas, mas antigamente era comum em vez da campainha. Aliás, hoje em dia até a campainha tá rara nas portas, né? Geralmente a gente chega batendo palma, dando grito, mas antigamente existia muitas campainhas, algumas casas ainda deve ter, apartamentos tem muitos, né? Mas antigamente existia sinos. O que é dos sinos? Antigamente, e até mesmo hoje em dia, quando a gente vai visitar alguém, geralmente a gente aperta a campainha dessa casa para anunciar que nós estamos ali, para anunciar a chegada de alguém. Antigamente, quando existiam os sinos, eram tocados sinos
para anunciar a chegada. Então os sinos representam isso, representam a chegada de Jesus. Até mesmo nas nossas missas é tocado o sino antes, né, da missa, uma hora antes, para anunciar que está chegando o horário da missa. Então os sinos representam isso, representam a chegada, o anúncio da chegada. Está chegando o Salvador, está chegando o Senhor Jesus. Outro, né, símbolo do Natal são as velas. A vela representa o quê? A luz. E o que Jesus é na nossa vida? A luz em meio à escuridão. A vela representa isso, representa Jesus, representa a luz de Jesus para nós, representa o quanto Jesus significa para nós, para nossa vida. Quando nós estamos no escuro, nós sempre procuramos uma luz para enxergar. Afinal, a gente não consegue andar no escuro, nós não conseguimos viver no escuro. Já imaginou a gente ter que viver no escuro? Vocês já tentaram andar com os olhos fechados? Difícil, né? Bem complicado. Então Jesus é a luz do nosso caminho. E junto com as velas tem o símbolo que nós trabalhamos no sábado retrasado, no caso, que é a coroa do advento. A coroa do advento é o símbolo de preparação. Lembra que nós já falamos dela no último sábado? É a preparação das 4 semanas antes do Natal, onde nós nos preparamos para receber Jesus, onde nós limpamos a nossa casa. Lembra? Lembram, crianças? Essa coroa é muito, muito, muito importante. Ela também representa a união de Deus conosco. Ela representa o amor de Deus conosco. Pois lembram, crianças, que eu ainda falei para vocês da minha aliança, que não existe início e não existe fim? Assim como o amor de Jesus por nós. Não tem um início, não tem como a gente definir, Jesus começou amando a gente ontem. Não, ou Jesus começou amando a gente um dia que a gente... Não, gente, Jesus não tem, o amor de Jesus por nós não tem um começo e não tem um fim. E é isso que a coroa representa, a coroa do advento representa. Ela representa a preparação, a nossa preparação para receber Jesus, né? É um momento que a gente tem para limpar a nossa casa, o nosso coração, para que a gente possa receber Jesus de coração limpo, de coração puro, e também representa o amor infinito de Deus por nós. Tá certo? Outro símbolo, o anjo. O anjo, o que o anjo significa? Quem foi que anunciou a Maria que ela daria luz a Jesus? Alguém lembra o nome do anjo? Olha que eu fiz essa pergunta no nosso encontro e ninguém me soube responder. Aliás, responderam depois de um tempo. E aí, você de casa, você lembra o nome do anjo? O anjo Gabriel. Lembra? Foi o anjo Gabriel que apareceu para Maria e anunciou que ela daria a luz a Jesus. E Maria, como uma boa serva, como uma boa mulher temente a Deus, ou seja, ela confiava em Deus, ela aceitou. Ela só confirmou, sim, estou aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela aceitou receber Jesus. Ela confiou. E outra pessoa muito importante, porque toda vez que a gente fala sobre confiar na palavra de Deus, toda vez que nós falamos sobre acreditar, nós sempre nos referimos a Maria como uma serva devota, uma serva fiel. Só que a gente não pode esquecer de um outro servo, um outro temente a Deus, uma outra peça fundamental nessa história, que foi José, o pai adotivo de Jesus. Porque assim como Maria, José também acreditou na palavra de Deus.
José também aceitou esse momento, ele também aceitou ser pai de Jesus. Porque naquela época, crianças, naquela época, hoje em dia também não pode, né? É feio. Mas naquela época, a mulher que engravidava de outro, que não fosse seu marido, ela poderia ser morta. Então imagina para Maria aparecer grávida de alguém que não fosse José, que era o seu marido. Imagina a coragem que Maria teve de assumir, de aceitar Jesus, de aceitar a vontade de Deus. Agora, assim como Maria poderia ser morta por engravidar de um filho que não fosse de José, José também não seria muito bem visto pela mulher ter engravidado de outro. Então imagina a coragem de José em aceitar ser pai de Jesus, em aceitar, educar e receber essa criança que futuramente é o nosso Salvador no seu meio, na sua família. E José aceita, José recebe, e assim como Maria foi uma ótima mãe, assim como Maria sempre é usada como exemplo de mãe, José é um exemplo de pai. Porque José nunca duvidou, José nunca questionou, José nunca jogou na cara de Maria: ah, Jesus é só seu filho. Não, José nunca fez isso. José nunca retrucou Deus. José aceitou e cumpriu seu papel. José educou Jesus. José ensinou a sua profissão para Jesus. Alguém sabe qual era a profissão de José? O que José fazia? José era carpinteiro. José ensinou carpintaria para Jesus. José foi um pai amoroso, foi um pai dedicado, foi um pai fiel às vontades de Deus. José ensinou Jesus, assim como Maria ensinou Jesus a rezar, José participou desses momentos. Então José é um exemplo de pai para nós. E tudo isso aconteceu por conta do anjo. Foi o anjo que foi anunciar, foi o anjo que foi comunicar e falar com José, com Maria e assim com tantos outros. O anjo representa um ser mensageiro. Anjo é mensageiro de Deus. É o menino do recado, né? Os anjos é o menino dos recados de Deus. É ele o responsável por levar as mensagens de Deus às pessoas aqui da terra. Ele traz as mensagens de Deus às pessoas aqui da terra. Tá certo? Outro símbolo. O presépio, crianças. O presépio, o meu ainda não está montado, porque eu monto mais próximo do Natal. Mas se vocês forem na igreja, a igreja ela já tá começando a montar o presépio. Na verdade, o meu presépio é esse aqui, ó. Peraí. O meu presépio é esse aqui, ó. Esse é o meu presépio. Ele é mais simplesinho. Eu comprei um pequenininho aqui em casa. E geralmente eu coloco ele próximo da árvore no dia 24, porque é quando a gente recebe Jesus, tá certo? O presépio, ele é uma representação do local que Jesus nasceu. Se vocês repararem os presépios, ele vai estar a manjedoura, ele vai estar os bichinhos, porque Jesus nasceu envolto ao lado de bichos. Ele vai ter os reis magos, ele vai ter a estrela, certo? Ele vai representar o momento do nascimento de Jesus. O presépio serve para nos lembrar como Jesus nasceu simples. Mesmo sendo rei, mesmo sendo todo-poderoso, Jesus nasceu de forma simples, num lugar simples. E assim deve ser a nossa vida. Simples, nós devemos viver na simplicidade, mas fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que Jesus espera de nós. Nós não precisamos viver em meios a luxos, a gente não precisa ter tudo para fazer a diferença na vida das pessoas. Jesus nem nasceu,
Mesmo sendo rei, mesmo sendo todo poderoso, Jesus nasceu totalmente simples. Jesus não tinha nenhuma cama, nenhum berço. Ele nasceu ali, ele foi posto numa manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? Realmente era o lugar onde os animais comiam. Era posto os alimentos dos animais, o feno da vaca, né? Jesus nasceu ali, no meio dos bichos, no meio do nada. E ele mudou a vida de todo mundo, inclusive a nossa, inclusive das próximas gerações. Tá certo? Então o presépio, ele significa isso e ele representa isso. Ele é um lembrete de como a nossa vida deve ser, de como nós devemos ser, simples, porém que façamos a diferença de forma positiva na vida das pessoas. Outro exemplo, as bolas de Natal, ou no meu caso aqui eu tenho esses dois, são 2 biscoitinhos, eu tenho bengalinha, eu tenho boneco de neve, eu tenho as minhas meinhas, eu tenho uns Papai Noezinhos, uns corações, os enfeites da árvore. Vocês sabiam que eles não estão aqui por acaso? Não é só para bonito, crianças. Os enfeites representam os frutos da árvore. Toda árvore dá fruto. Por exemplo, uma mangueira da manga. A jabuticabeira da maçã? Não, minto, jabuticaba. Até mesmo as árvores não frutíferas, elas liberam um fruto também, às vezes a semente. Então, os enfeites das árvores representam os frutos. E na igreja e na árvore da vida, quem são os frutos de Jesus? Quem é o fruto da árvore da vida? Somos nós, crianças. Nós devemos ser o fruto de Jesus. Nós devemos ser o melhor, né? Devemos sempre ser o melhor. Nós devemos ser frutos bons, porque nós somos o fruto da vida da igreja, da vida de Jesus. Então, os enfeites representam a gente, nós, a nossa vida, tá certo? Mais um. A árvore, propriamente dito. A árvore, ela é verde por um motivo. Não é só porque as árvores aqui de fora todas são verdes, tá? Mas vocês sabem o que representa a cor verde? A cor verde em si, ela significa esperança. Ela representa a esperança. E é isso que a árvore de Natal representa. Ela significa a esperança nossa de um mundo novo, um mundo melhor, um reino novo, um reino melhor. Que reino, que mundo é esse, catequista? O reino de Deus. Então a árvore, ela tá aqui para nos lembrar da nossa esperança, a esperança que nós nutrimos, que nós vamos semeando durante a nossa vida, que é a esperança de quando a gente partir dessa vida, a gente possa ir para um mundo melhor, que a gente tenha a oportunidade de entrar no reino de Deus. Então a árvore verde representa a nossa esperança. Ah, esse aqui todo mundo conhece e todo mundo gosta. Duvido você acertar de quem eu tô falando. O Papai Noel. É claro que eu estou falando do bom velhinho, do nosso querido Noel. Vocês sabiam que até o Papai Noel tem um significado? Até o Papai Noel tem um motivo de existir. E digo mais, deixa eu contar para vocês. Vocês sabiam que o Papai Noel já existiu de verdade? Pois é, criançadas, o Papai Noel foi uma pessoa aqui, ó, de carne e osso, igual nós. O Papai Noel existiu. Peraí que eu até anotei o nome. Papai Noel, ele existiu na Turquia, mais ou menos lá na região da Turquia. E ele se chamava Nicolau. No começo, Nicolau foi um senhor, um bispo, que
que inspirou a figura do Papai Noel. O bispo Nicolau, há muito tempo atrás, era um senhorzinho barrigudinho, barbudinho, parecido com o Papai Noel. E ele era um bispo muito querido, ele era uma pessoa muito querida na comunidade e ele gostava muito de ajudar os pobres. Ele tinha o costume de jogar moedas pela chaminé em casas de família pobre. Por isso que hoje em dia o Papai Noel é representado como por ele descer pela chaminé para entregar os presentes. Hoje em dia vocês devem ter assistido. Com certeza vocês assistiram já e vocês sabem que geralmente o Papai Noel desce pela chaminé para entregar os presentes. Isso acontece porque na época, quando Nicolau estava aqui, ele costumava jogar moedas pela chaminé das famílias pobres. E toda véspera de Natal, ele fazia um grande banquete, uma grande ceia na comunidade e chamava todo mundo para comer, para jantar, e ele entregava presentes para as crianças. Isso lembra alguma coisa, alguém? Pois é, isso lembra as atitudes do nosso Papai Noel de hoje em dia. Então, o Papai Noel existiu de verdade e ele foi um bispo, e inclusive São Nicolau, ele se tornou depois, mais tarde, santo. Ele foi santificado pela Igreja Católica por conta de suas ações de caridade. Tá certo? Agora as duas últimas figuras, representações do Natal, os últimos símbolos do Natal. A ceia, ela traz união, ela vem para unir a família, porque a gente geralmente a gente vai fazer a janta de Natal, todo mundo junto. Não sei na família de vocês, mas antes da pandemia aqui em casa, vinha todo mundo, tio, tia, primo, vizinho, amigo, todo mundo se reunia para comer a ceia de Natal e para celebrar o Natal. Então a ceia, ela representa a união das famílias, ela representa a união também de Deus conosco e a nossa com Deus. Por isso que a ceia geralmente é farta e geralmente a ceia de Natal é que nem eu falei. Ultimamente, esses 2 últimos anos, por conta da pandemia, não muito, né? Mas foi por conta da pandemia. Mas geralmente a ceia, ela tem muita gente. Vem os parentes, vem o tio, ou a gente vai na casa de alguém e se reúne. É um momento de união, tá certo? E o último, não menos importante, os presentes. Se eu contar para vocês que os presentes começaram a ser entregues lá atrás, lá no nascimento de Jesus, vocês acreditam? Pois é, crianças, os presentes, a tradição de dar presente, vem de lá do tempo de Jesus também. Vocês lembram que no começo eu falei sobre os 3 reis magos? São eles Baltazar, Gaspar e Melquior. Os 3 reis magos, os 3 reis que foram visitar Jesus. E os 3 levaram presentes para Jesus. Ouro, para representar, que representava a riqueza, o trono, o poder de Jesus, né? A realeza, representava a realeza de Jesus, porque Jesus é rei. O incenso, para representar a divindade, porque Jesus também é Deus, né? E a mirra, para representar o lado humano, porque Jesus se fez homem, porque Deus, na verdade, se fez homem através de Jesus. Então, os 3 reis magos levaram esses presentes e entregaram a Jesus. Ouro, representando a realeza, incenso, a divindade, e a mirra, que representa o humano, o lado humano, para representar o lado humano de Jesus. Então, a tradição de dar presente se iniciou lá atrás, com Jesus Cristo. E hoje também ela representa uma troca de carinho, a troca de amor entre pessoas queridas. Porque dificilmente você vai dar um presente para quem você não gosta.
Tô certa? A menos que você seja obrigada, você não vai dar um presente de bom grado para quem você não gosta. Então você presenteia, você dá presente para quem é especial para você, para quem você gosta, para quem tem um significado na sua vida. Então a troca de presente também é uma troca de carinho, tá certo? Crianças, esse foi o nosso encontro hoje. Nós falamos bastante, ou melhor, eu falei bastante. Eu sei que é muito conteúdo, mas é um pouquinho do que o Natal significa, dos significados do Natal. E é importante que vocês conheçam para que vocês entendam que nada é por acaso. Nada tá ali só por estar. Tudo tem um significado, tudo tem uma simbologia, tudo nessa vida tem um porquê. Deus não faz nada só por fazer. Deus não coloca nada na nossa vida só por colocar. Deus não coloca a gente em lugar só por colocar, em um lugar só para colocar. E Deus não coloca pessoas na nossa vida só por colocar. Então, tudo em Deus tem um porquê e tem um significado. Basta a gente, assim como Maria e assim como São José, basta a gente confiar e crer na palavra de Deus, e crer no que Deus espera de nós, no que Deus espera da nossa vida. Tá certo, crianças? Esse foi o nosso último encontro. Como eu falei, sábado que vem a gente só vai fazer uma confraternização. Espero todos vocês neste momento de partilha, porque vai ser o nosso último encontro, o nosso último momento juntos este ano. O ano que vem a gente volta, tá certo? Por enquanto, tchau, e a gente se vê. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até sábado que vem, crianças.